que está passando para falar dízimo de oferta, quero convidar aqui o nosso irmão evangelista Elimac. Amém? Aleluia. Paz do Senhor, os irmãos. Paz do Senhor, os irmãos. Pode o irmão que está do seu lado ali, falar para ele assim, bom dia. Bom dia. Ele vai estar bem triste, o pessoal está parecendo meio triste. Aleluia. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra em João, capítulo de número 12. Vai falar de ofertas e dízimos. João, capítulo de número 12. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes. Não, isso. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que faleceu, e a quem ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta o servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros? Diga para o seu irmão, 300 dinheiros. Vai mais uma vez, 300 dinheiros. E não se deu aos pobres. Ora, ele disse, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, porque era ladrão e tinha a bolsa que tirava dali o que se lançava. Disse, pois, Jesus, deixa, para o dia da minha sepultura ela guardou isso, porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre me tens. Só tem. Preste atenção, uma das vantagens de ter sido criado na roça, pastor Paulo, que quando a gente era na roça, muitas das vezes à noite, nós nos reuníamos com o resto dos familiares, ali acendia a fogueira. Um dos tios mais velhos que eu tinha, minha avó teve 14 filhos, o nome dele era Ronaldo. Mano, violeiro espetacular. Quando ele pegava a viola, hoje ele já faleceu, mas quando ele pegava a viola, ele faltava fazer a viola falar. Aquela viola de luz em corda. E assim, uma das coisas que nós aprendemos hoje sempre foi contar história. E eu queria te contar a história desse local, que você vai se apaixonar por Jesus hoje. Preste atenção, o único evangelho que fala que Maria ungiu os pés de Jesus é o de João. Porque João era o que olhava mais os detalhes. Marcos e Mateus diz que essa mulher, nem conta quem era, só diz que uma mulher ungia a cabeça de Jesus. Mas aqui está falando, além de ser quem era, está falando que ela ungiu os pés de Jesus. Sabe, eu pedi ao pastor para falar de dízimo porque eu queria contar essa história. Marcos e Mateus diz que a casa onde eles estão comendo essa ceia é a casa de Simão o leproso. Maria era aquela que, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que deu uma divergência lá, porque Marta era que gostava de fazer as coisas e Maria era que gostava de ouvir Jesus. Sabe, e eu estou vendo Maria agora, esperando Jesus chegar para aquela ceia, na casa de Simão leproso, elas fazendo aquela ceia. Maria mais que ajudando, porque Marta era mais exigente. Ah, não, eu faço, você me auxilia. Maria era aquela que estava cortando a verdura, cortando o frango, que estava limpando a mesa, fazendo, porque Marta era que cozinhava. E elas esperando, eu creio que Maria começou a pensar, poxa, Jesus vai vir cear aqui. E pensar onde ela estava, porque o Evangelho diz, aqui é a casa de Simão, que era leproso. Ele era, porque um dia ele conheceu Jesus e deixou de ser leproso. E eu imagino quando elas começam a arrumar a mesa, pastora Daiane, Simão, como é o anfitrião, sentando no lugar mais de destaque, porque a cabeceira ia sentar mestre. Mas elas começam a colocar cadeiras, porque Jesus tinha que ser bastante comida. Porque Jesus andava com 12 camaradas, irmãos, que era só Jesus mesmo. Jesus andava com caras que eram pescadores, imagina. É igual trabalhar em obra, irmão, puxar rede,
imagino Maria olhando e pensando, poxa, Jesus vai vir para a casa de Simão, que era leproso. Veio com gente que era pescador, que ninguém dava nada. Veio com um cara que era considerado traidor do povo judeu. E hoje é chamado discípulo, apóstolo de Jesus Cristo. E melhor, quando ela olha do lado de Simão leproso, estava um cidadão chamado Lázaro, o irmão provedor da casa. Quando ela olha para Lázaro, Simão, imaginando a chegada de Jesus, eu creio que as emoções de Maria já estavam contorcidas. Porque quando ela olha para Simão e ela vê do lado Lázaro, que 4 dias ficou morto e enterrado. Irmãos, é coisa grandiosa demais. Ela olha para a irmã Marta, a reclamona, a murmuradora, e ela vê em Marta fazendo aquele todo o serviço, mas com um sorriso, porque o mestre está por chegar. Sabe, quando eu vejo isso tudo ao olhar de Maria, esperando Jesus chegar para aquela ceia, eu creio que ela devia estar agradecida demais por Jesus. É Deus. E eu imagino Jesus chegar à porta, ela correr para atender Jesus, porque Marta está na cozinha, puxando as cadeiras, sentando cada um nas suas posições. E quando ela contempla toda a mesa, a cabeceira, lá está Jesus, aquele que queria encontrar, mudou a vida dela, mudou a história da família dela, mudou a história do dia a dia dela. E melhor, lá em Betânia nunca mais foi o mesmo, porque quem ressuscitou foi o irmão dela. Eles eram agora testemunhas fiéis desse Jesus Cristo. Quando Maria olha para Jesus, preste atenção, eu falando numa ótica humana, ela olha para esse Jesus e fala, cara, esse cara mudou a minha vida. Esse cara mudou a minha história. Esse cara mudou a história dessa cidade. Esse cara vai mudar a história do mundo. O coração de Maria, com tanto agradecimento, eu creio que ela pensou naquele salmo. O que darei eu a esse Deus? O que darei eu a esse Senhor que mudou, que trouxe meu irmão de volta dos mortos? Que a casa onde nós estamos tem um cara que era chamado Simão leproso, hoje é um santo, hoje é um homem respeitado, hoje é um homem que pode falar com consistência da palavra. Quando ela olha para os 12 discípulos, ela olha, tudo que os homens viam naqueles homens era a miséria do mundo, indoutos, sem capacidade, sem estudo, mas Jesus viu apóstolos que nos levariam para o céu, que apontariam o caminho. Sabe o que ela faz? Maria pega o que tem de mais precioso, não era só dela. Irmãos, 300 de dinheiro naquela época, era trabalho, eu acho que era de 1 ano, pai. 1 ano de trabalho, presta atenção. Meu Deus. Imagina você pegar o seu salário de 1 ano, depositar no banco. Irmãos, eu acho que aquilo era para casamento, pai. Aquele nada era para casamento. 1 ano de trabalho ali, irmão Aldonso. Maria pega aquilo. Ela está olhando para Jesus, falando, não, eu vou dar de presente para ele. 12 pessoas estão ali assentadas, são discípulos. Está Simão leproso. Tá, eu quero que mais algumas mulheres para auxiliar naquele tudo. E ela está olhando e falando, não é suficiente. Só dar de presente para ele não é suficiente. Aí eu vou no Evangelho de Mateus e Marcos. Lá diz que ela ungiu a cabeça de Jesus. Ela chega tão desesperada para agradecer. Ela pega tudo que tinha de mais precioso e derrama na cabeça de Jesus. Aleluia. Eu imagino ela ungindo Jesus. Jesus já tem tanto a cabeça baixa, esperando que o óleo se desfaça no seu cabelo, mas de repente ela olha nos olhos de Jesus, porque ele levanta a cabeça. Quando ela olha nos olhos, ela relembra tudo que ele fez. Aí ela começa a pensar nas histórias que ele fez, não só a família dela, mas lembra do endemoniado Gadareno? Lembra daquele homem que tinha 38 anos que estava paralítico? Lembra dos 10, aquele que lavou os olhos e voltou a ver? Lembra dos 10 leprosos que somente um voltou para ver? E ela começa a lembrar que era ele e ela fala, não é suficiente. Agradecer a Jesus dessa maneira não é suficiente. Sabe o que ela faz? Aí entra nesse evangelho. Ela se abaixa, se humilha, e ela lança sobre os pés de Jesus. E ela unge os pés de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, eu poderia te agradecer na sua cabeça, mas eu estou me humilhando. Não é me humilhando para pedir. Isso não é uma humilhação para falar assim, eu quero mais alguma coisa, ou eu preciso. Não, é uma humilhação dizendo assim, eu estou agradecendo, porque até aqui tenho sustentado o Senhor. Sabe o que incomodou Judas? Não foi só o preço do dinheiro.
queria nada. Ela se humilha para agradecer. E ela agradece com o que tem de mais valioso. Judas olha para aquilo e fala: meu Deus! Por que essa mulher, para agradecer, não deu, isso não vendeu? E a gente saía aí fazendo uma comitiva com os pobres. O único que entendeu aquele gesto naquela manhã, naquele almoço, naquela tarde, foi Jesus. Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje nós temos um propósito grandioso no coração para Deus. Não, hoje, esse mês eu não vou tirar só um dízimo. Pelo contrário, eu vou tirar uma oferta de agradecimento. Ou a gente é tão hipócrita, o ser humano cristão, que a gente ganha um sapato, ganha um terno, ganha uma gravata, ganha um perfume. Aí ele, em vez de agradecer ao Senhor, ele não fala nada. Não, já faço a minha obrigação de dizer: não, preste atenção. Essa mulher entendeu o princípio maior. Aleluia. Porque ela também era ofertante de serviço no templo. Mas quando ela viu Jesus, ela falou: eu preciso dar algo a mais para agradecer. Aleluia. Eu preciso fazer algo a mais para agradecer. E isso escandalizou as outras pessoas que não entendem o propósito. Toda vez que você colocar um propósito de fazer algo para o Senhor, alguém vai se levantar e falar: não, por que você não faz melhor? Faz isso aqui. Eu já ouvi pessoas pregarem em cima dos altares e dizer assim: não, em vez de dizimar na igreja, por que o pessoal não leva o dízimo? Isso faz cesta básica, faz. Sabe por quê? Porque Jesus não mandou fazer isso. Quer fazer isso, faça. Mas o dízimo é da casa do tesouro do Senhor. Sabe isso? A palavra que diz. E Maria, entendendo esse propósito, ela pegou tudo que tinha de mais valioso e disse: eu preciso agradecer a Jesus. Eu queria que todos se colocassem de pé. Eu queria que você segurasse a sua oferta, seu dízimo, antes de você ofertar. Nós vamos fazer uma oração. Que o Senhor, um dia o Senhor já entrou na sua vida. Tem muita gente que está amargurado hoje, sim, é verdade. Deus. Talvez você esteja sem emprego, sim, também é verdade. Talvez você há muito tempo não vê os seus familiares no Brasil. Talvez você isso na Angola. Talvez você, dentro desse casamento, não esteja da maneira que você sonhou e pensou. Essa é a sua condição hoje, mas analise. Jesus já passou na sua história, o que ele já fez? Se não está um emprego ainda, eu tenho certeza, ele vai abrir a porta. Se você ainda não viu esse familiar, nem que não seja nessa vida, mas lá na glória nós nos veremos. Mas preste atenção, o que o Senhor já fez na sua vida? Maria entendeu. Maria era amiga de Jesus, ela podia pedir mais alguma coisa para Jesus. Faz alguma coisa. Abre alguma porta, mas Maria falou: não. Aceita comigo. Eu preciso agradecer enquanto é tempo. Isaías não fala isso, igual cai o Senhor quando ele está perto. Eu quero dizer isso de forma profética: agradeça enquanto ele está perto. Você não sabe o seu amanhã. E eu tenho certeza que andando com Jesus, o seu amanhã é muito mais grandioso do que hoje. Agradeça a esse Deus. Faça coisas extravagantes para Ele. Agradeça não só na oferta, no dízimo, mas quando for adorar ao Senhor, rasgue a garganta. Agradeça a Ele. Quando for bater palma, bata palma como quem está batendo de agradecimento. Todo mundo que for orar, para de ser hipócrita. Senhor, me dá, depois levanta e sai. Comece a agradecer a Ele, tudo que Ele já fez, preste atenção. Você só está vivo. Sua família só está de pé. Não é porque eles creem ainda. Talvez no meio da sua parentela tem gente que ainda não creu, que é até sombra da sua fé, mas eles só estão de pé, não é porque eles querem, é porque você está de pé ainda. E quem está te sustentando de pé é nada menos do que o Senhor dos Senhores. É Ele que nos sustenta. Faça como Maria hoje. Antes de ofertar, nós vamos agradecer. Uma oração simples e breve. Agradece. Irmãos, vou falar uma coisa. Isso me entristeceu na época. Eu já ouvi gente aqui dentro da catedral. Quando me chamaram para ter uma oportunidade, preste atenção no que essa pessoa disse. Eu falei: Jesus, se fosse eu, mandava uma raia agora. Chamaram para ter uma oportunidade para cantar. Essa pessoa pegou na frente da igreja e disse assim: eu não tenho nada para que louvar o Senhor, mas eu vou louvar. Eu falei: irmãos, só de você estar respirando é um privilégio. Só o cara que não respira não luta.
só passa aflição quem está vivo. Porque tem muita gente lá no inferno queimando agora, que queria estar no seu lugar, com as suas aflições e a sua dificuldade. E ele está ali lutando com unhas e dentes para não estar lá. Você tem algum motivo para agradecer ao Senhor? Jesus, hoje nós somos Maria. Maria, Senhor Jesus, ela entendeu. Não só o Senhor curou Simão, dono da casa, não só ressuscitou a Lázaro, tocou naquele seio familiar, mas ela entendeu que as situações vieram, mas com o Senhor elas vão passar. Que as situações, Senhor Jesus, sempre vão estar aí, porque nós estamos na terra. E o objetivo, Senhor Deus, do nosso inimigo é nos destruir na terra. Mas Maria entendeu naquele dia que breve nós vamos estar com o Senhor na glória. Pai, por isso que nessa manhã de domingo, Senhor Jesus, onde poderíamos estar fazendo muitas coisas, mas aqui tem Maria que vai te agradecer. Eu queria que o Senhor olhasse por nós hoje. Eu queria que o Senhor se entregasse, como da maneira que o Senhor se entregou a Maria, porque na posição que o Senhor tinha na terra, como mestre, ninguém poderia tocar na sua cabeça, Jesus. Ninguém poderia orar segurando no Senhor, porque o Senhor era o mestre. E a nossa religião nos impediria de tocar na sua cabeça. Mas Maria foi ousada naquela manhã. Foi tão ousada que incomodou os seus discípulos. Ela ousou tocar na sua cabeça. Senhor Jesus, se entrega a nós como o Senhor se entregou a ela naquela manhã. Porque nós queremos te agradecer. E nós queremos chegar até os pés. Porque é ali que nós temos que estar. Guia nossos passos. Tira toda a incredulidade, toda falta de agradecimento do nosso coração. Abre a nossa visão para enxergar tudo que o Senhor tem feito. Porque eu sei que o Senhor tem feito coisas grandes. Por isso, essa manhã nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Venha ofertar para o meu. Aleluia.